Imagine alguém que conecta indústria, agro, tecnologia e ainda transforma um produto simples em um movimento cultural. No episódio de hoje você vai entrar na mente do Rafael Vaz, CEO da Global Fruit, um líder que cresceu vendo disciplina na prática, construiu negócios no Brasil e no exterior, inovou num setor tradicional e ainda colocou na mesa do brasileiro um produto que muda a saúde, sabor e comportamento. Se você quer entender como se pensa grande sem perder propósito, e como usar a inovação, IA e visão global para criar algo que realmente fica comigo, porque essa conversa está cheia de sacadas que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Rafael Vaz, que é CEO da Global Fruit. Tudo bem contigo, Rafael? Tudo jóia, William. Prazer poder falar com você e com toda a audiência. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje a gente quer saber um pouquinho sobre a mente por trás aí desse empreendedor e até do próprio empreendimento, e para a gente conhecer um pouquinho aí de alternativas de como você empreender num país como o nosso, como você ter visões e perspectivas diferentes. Nós temos muitos ouvintes que são empreendedores ou que pretendem empreender, empreendedoras, temos muitas empreendedoras, e a ideia é conhecer um pouquinho mais dos empreendedores de sucesso. Rafael, faz uma apresentação rápida. Quem é o Rafael Vaz? Legal. Sou Rafael Vaz, sou casado com a Marcela, o pai da Laura e da Estela, duas princesas. Sou formado em administração e hoje eu estou à frente de um grupo de empresas, né, que é o grupo da Global Fruit, e dentro dela nós temos aí algumas marcas como a Vero Brodo, que está no mercado. Além disso, né, eu venho de uma família que já é empreendedora. Hoje, o grupo familiar, que é o Grupo Sabin, de medicina diagnóstica, é o maior ainda privado do segmento, né? E isso é o exemplo que eu tenho dentro de casa que me trouxe aqui nessa jornada do empreendedorismo, que foi minha mãe, né? Hoje ela tem mais uma sócia, mas a minha mãe, a Janete Vaz, está à frente da empresa e eu venho desse berço, né, que eu comento. Tem coisa que a gente só aprende em casa, né? Por mais que você faça inúmeras escolas de administração, tem coisas do comportamento que você, com o exemplo correto, aquilo faz toda a diferença. Então, muito legal saber da tua escola verdadeira aí, né? Rafael, você lidera uma empresa aí que une tecnologia, indústria, agronegócio, e são muitos desafiadores, né? Quais foram as competências, sejam elas mentais ou comportamentais, que mais te ajudaram a prosperar nesse ambiente? Acho que foi muito legal o que você acabou de citar, William, porque esse exemplo realmente começou desde pequeno, né? Antes, na época que não tinha o computador, o sistema, que estava todo liberando ali, né, na palma da mão, era na assinatura que liberava laudos, né? E isso eu tive esse exemplo que domingo, depois de sair da igreja, minha mãe ia para dentro do laboratório, a gente ficava lá, era o momento que a gente tinha junto. Então, essa referência do trabalho, da entrega, do comprometimento, do respeito, eu acho que isso veio muito dentro de casa, né? A mãe, laboratório, você sabe, né? A pessoa tem que ir cedo para poder tirar um exame de sangue, ela já está de jejum, já está de mau humor, e a única coisa que ela não quer é ser maltratada e, principalmente, não ter um atraso. Então, sempre foi aquela questão do 7, não é 7:1. Então, tem que estar aberto às 7 horas, tem que estar todo mundo pronto, a empresa tem que estar pronta. E nisso eu era o primeiro a chegar na escola, para ter uma ideia, né? Porque a mãe fazia questão de me levar para a escola, para ter esse momento junto. Então, acho que esse exemplo de casa foi bem interessante, assim, para a gente poder construir essa personalidade, né, dentro dos negócios que a gente carrega hoje, sabe? Você trouxe um aspecto aí que alguns empreendedores às vezes buscam empreender por liberdade e esquecem que a disciplina ela gera liberdade. Então você está lá todo dia no mesmo horário, fazendo o que tem que ser feito, né, sem falhas. Isso vai, ao longo de muito tempo, construir uma liberdade, uma certa autonomia para você fazer o que você quiser, ter acesso ao que você quiser, principalmente acesso a um recurso fantástico que é o tempo. E não é assim, o empreendedor não é aquele que descansa, né? Não é aquele que fica lá à toa. Não, você tem que ter aquela disciplina de fazer a coisa acontecer como se fosse como um trabalho normal, como muitas pessoas têm seu trabalho em outras empresas que estão lá no determinado horário, aquilo tem que acontecer ali de qualquer forma, né? Rafael, qual foi o seu maior acerto como líder? Aquele que você sentiu que movimentou, que consolidou a sua forma de pensar, de gerir estratégias? Sem dúvidas, acho que capacitação, né, parte muito daí de você realmente se preparar para o que você vai
vai estar entrando, mas a dinâmica do dia a dia, né, de poder estar junto de pessoas, de saber escutar, né, isso eu acho que foi muito relevante para poder construir essa nossa história, né? Hoje, enfim, eu quis criar minha própria história também, né? Eu não quis ficar atrelado ao sucesso da família, e foi aí que começaram a surgir os projetos, né? Eu já tive algumas experiências que eu acho que a gente vai citar aqui no decorrer da conversa. Algumas experiências que não foram de sucesso, mas que me trouxeram muito conhecimento, né? A vivência realmente do que é o mundo empresarial. E hoje a gente está aí gerindo uma empresa que tem mais de 300 colaboradores, com faturamento aí de mais de 250 milhões de reais, né? Gerir um empreendimento do sucesso exige alguns erros, né? Como você falou, alguns aprendizados aí que a gente tem que são escolas caras que a gente tem, né? Qual foi o seu maior erro, Rafael? Cara, assim, eu acho que erro, né? A questão, assim, é difícil a gente pontuar, né? Qual que seria o nosso grande erro, né? A gente tem que ser humilde para poder reconhecer alguns momentos que a gente extrapola ou que a gente tem a síndrome do achar que sabe tudo, né? E pelo contrário, a gente tem muito a aprender, tem muito a que escutar do nosso time. Quando você perguntou dos acertos, né? Eu acho que a gente vai lembrando aqui no meio do nosso bate-papo. Eu gosto sempre de me cercar de pessoas muito qualificadas, né? Então, assim, eu não abro mão de ter pessoas que são melhores, né? Que é você reconhecer que você não sabe tudo, né? Então, eu acho que isso é uma questão que é muito relevante, de você realmente ter pessoas que te acrescentam, né? Que somam, que têm pensamentos diferentes do seu, né? Que às vezes te questionam, que te trazem ali para uma realidade de refletir, de enxergar às vezes outro caminho que não é o que você construiu na sua cabeça, né? Então, eu acho que, assim, se for falar de erros, né? Eu já tive erros de querer abraçar uma causa, isso vai ser assim, tem que ser assim, e no fim das contas não era para ser assim, né? Então, eu acho que são aprendizados que a gente tem ao longo do caminho, mas hoje, sem dúvidas, essa questão de poder escutar, de delegar, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente está aqui num bate-papo que é para empreendedores, e às vezes tem muito essa questão, né, do dono, ele quer fazer tudo. Só que, cara, você tem que dar autonomia para as pessoas, né, para elas poderem se sentir com mais confiança, para a empresa poder crescer. E assim, a gente tem uma dinâmica dentro do nosso negócio que todo líder, ele tem que treinar um sucessor. E justamente para não ter essa questão de que só sou eu e se eu sair de férias, esse valor dentro da empresa, ele é muito sério, né? E a gente trabalha bastante com isso. Hoje, dentro da empresa, né, a Global Fruit, ela ficou entre as 60 melhores empresas para se trabalhar do Brasil, pela Great Place to Work. Então, a gente valoriza bastante isso. O Sabin já tem mais de 20 anos que está dentro do ranking. E para a gente foi uma grande vitória, né? O da Global foi o primeiro ano que a gente foi realmente ranqueado, né? A gente já estava dentro do prêmio. Mas essa questão de poder trabalhar com pessoas, de viver isso e como construir essa questão dentro da empresa é muito do nosso dia a dia. Parabéns aí pelo prêmio. Eu sei que ele é complexo, são centenas de questionários aí, dá trabalho para você realmente provar que você é realmente uma empresa boa. Então, parabéns aí pela conquista de vocês. Rafael, você trouxe um pouquinho aí sobre a sua mente como empreendedor. Eu sempre gosto de esmiuçar, né, de trazer exemplos. Nesse último exemplo que você trouxe, né, como a qualidade da empresa, vocês estão buscando trabalhar em grupo mesmo, né? Hoje eu trabalho na Upskill, eu fundei a Upskill, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de liderança, e a gente preconiza muito, não esse espelhamento do líder, né? Mas a empresa, ela foi feita para trabalhar em grupo. Se uma pessoa sai ou se ela esquece alguma coisa, a empresa tem que continuar funcionando, tem que ter um mecanismo, a liderança ela tem que ser eficaz, onde o líder ele tem componentes no time que ajudam a fazer com que o processo aconteça. E a gente mentora esses líderes para que eles consigam criar essas redes de relacionamento, de trabalho, de funcionalidade, né, de processo de verdade da empresa para que a empresa aconteça de verdade. Não, muitas vezes mudar um comportamento de liderança não é uma coisa simples, é uma coisa que exige tempo, exige amadurecimento. Então, interessante a sua estratégia de, logo que a pessoa chega, ela já tem a primeira missão aí de criar um espelho para ela, alguém que possa substituí-la, né, que possa sucedê-la, né? Isso já facilita a empresa não parar numa circunstância de risco, né? E no momento que você está ensinando, você está aprendendo e você está
conseguindo transmitir, você ter que transmitir um conhecimento, isso é de um valor muito rico, né, William? Você conseguir, poxa, eu sei fazer isso, né? Eu não preciso reter essa informação. Você fazendo isso, você vai acabar se desenvolvendo mais, né? Você vai criar novas habilidades, você vai abrir o pensamento e justamente a gente tentar trazer essa conexão das pessoas, né? A gente acredita muito nisso. Que legal, Rafael. Bom, entendendo um pouquinho sobre você, sobre a sua disciplina, sobre o exemplo de casa, sobre você gostar de pessoas assim que sejam realmente competentes para trabalhar com você e fazer a coisa acontecer. Hoje a Global Fruit ela é referência num modelo de co-packer, né, daquele formato ainda que é pouco compreendido no Brasil. O que as empresas precisam entender sobre esse modelo e por que ele representa um futuro na indústria alimentícia de alimentos e bebidas no Brasil? Legal. Vamos começar a falar aqui da empresa em si, né? Sim. Bom, a Global, eu comecei na Global porque eu tinha um projeto de uma marca de açaí que a gente exportava. Chegamos a ser a principal marca de açaí nos Emirados Árabes por um período. E aí eu precisava de uma fábrica que fosse certificada, que conseguisse garantir entrega e fazer isso tudo. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, levando esse projeto ali nos Estados Unidos, né, a gente chegou a buscar empresas para poder terceirizar e fazer um suco daquela marca que nós tínhamos de açaí. E foi aí que eu conheci esse modelo. E é um modelo que nos Estados Unidos é super consolidado. É um modelo mundialmente, ele já é consolidado. E quando a gente olha o Brasil, o que acontece, né? O co-packer é você terceirizar envase, seja de alimentos, seja de, enfim, de várias coisas, né? Que você pode, do varejo em si, você terceirizar, porque você tem uma indústria e você não... Assim, ó, o que acontece no Brasil é que as indústrias normalmente são donas de marcas. E aí, para encher linha, para completar o volume que ela tem de capacidade, ela terceirizava esse serviço. Não tinha ninguém especializado em um atendimento, em um propósito, para realmente ser isso, né? E a Global, a gente trouxe essa identidade, quando a gente assumiu a fábrica, de ser uma empresa 100% co-packer, né? Quando eu falei de grupo, é justamente isso, porque hoje nós temos marcas como a Vero Brodo, que são empresas com outro CNPJ, outra sociedade, que contratam um serviço da indústria, né? Hoje, se a gente for fazer uma análise por que isso é vantajoso, vem muita ideia para os ouvintes, talvez alguns conheçam ou não, que é o modelo Light Asset, que seria empresas que elas têm um capital que ela não precisa gastar dentro de uma indústria. Ela vai focar na marca dela, né? Então, assim, hoje você ter uma marca no varejo, no e-commerce, o que for, você precisa investir em marketing, em trade, em rede social, em promotor, em vendas. É um mundo de capital que você precisa ali para poder investir. Se você for olhar para ter a sua indústria, você verticalizar, isso é um custo que é muito alto, né? E você tem que ter uma estrutura, são mundos completamente diferentes, né? O mundo indústria e o mundo marca. E é isso que a gente traz hoje para os nossos clientes, né? Hoje nós temos uma série de clientes que produzem conosco, né? Assim, a gente entrega um modelo que a gente fala que é um full service. A ideia realmente é ser um one-stop shop. Eu tô falando muito em inglês essas coisas assim, mas eu traduzo o que é, tá? Só para não ter essa questão. Que seria o quê? Entregar uma solução completa para o cliente e ser uma parada única. O que seria isso? Exemplo, o William tem uma marca de um suco de laranja que ele quer lançar no mercado. A gente consegue entregar um produto pronto para você, né? A gente entrega, eu faço a compra da matéria-prima, como a gente compra em escala, nós temos condição de compra favorável, compramos a embalagem, compramos a caixa, temos um laboratório de desenvolvimento, então a gente consegue desenvolver fórmula, regulatório, fazer tudo isso, entregamos um produto pronto para o consumidor, a marca dele, né? Hoje esse modelo, nós prestamos serviços, por exemplo, para a Coca-Cola, né? Os sucos da Del Valle, grande parte somos nós que fazemos. Todos os sucos do McDonald's do Brasil, Argentina e Uruguai somos nós. Tem alguns sucos de marca própria do Carrefour, que são da nossa empresa, entre outros projetos que a gente pode citar, né? Então veio essa ideia, né, de ser uma indústria especializada, com um atendimento especializado, focada nisso, nesse tipo de atendimento, que a gente consegue entregar para o nosso cliente uma solução completa, de uma forma, né, com uma vasta capacidade de produtos, de envase, de tipos de produto que podem ser ofertados,
e a gente traz essa solução para o Brasil. Que legal, você trouxe esse conceito aí, né, de light asset, onde o cliente cuida da marca apenas, né? E você faz todo o processo desde o início até o final, né? E eu tinha me esquecido que você tem uma formação internacional aí fantástica, né? Eu imagino que você tenha aprendido muita coisa. Você trouxe alguns conceitos aí em palavras que eu acho que o inglês ele facilita você trazer a ferramenta, que é uma língua curta, né? Que facilita. E a gente sempre pode traduzir, óbvio que pode, mas se a gente aprendeu naquele idioma e usa naquele, o mercado entende daquele jeito, né? Tem muitas empresas internacionais que entendem esse formato, até nas propostas comerciais, quando a gente está falando de estratégia, a gente tem que tratar o termo como a maior parte das pessoas entendem, né? Mas falando das experiências internacionais que você teve, Rafael, além desses dois conceitos que você trouxe aí, né, de fazer o one-stop shop, do light asset, o que mais que você aprendeu a pensar para lá fora, né, sobre pensar global, sobre agir local, o que você trouxe mais de aprendizado de fora? Eu acho que tem diversos aprendizados. Primeiro que mercado lá fora não é igual ao mercado brasileiro. A nossa cultura é uma cultura única. Cada região, cada país tem a sua própria cultura, a sua forma de negociar. E isso a gente consegue traduzir dentro de produtos, né? Quando a gente olha dentro da alimentação, se você falar Estados Unidos, é tudo orgânico, non-GMO, é tudo, o pessoal valoriza e reconhece muito isso. O custo dessa matéria-prima no Brasil acaba que torna uma questão, às vezes, um pouco mais nichada. Então, você tem que entender quem que é o seu público, o seu portfólio e, principalmente, a característica de cada país. Como você falou, né, eu tive algumas experiências fora. Na verdade, eu fiz o colegial, o segundo ano, eu fiz a Nova Zelândia, morei sozinho lá 1 ano, já tive experiências morando nos Estados Unidos para poder estudar, fazer mestrado, fiz diversos cursos, né, nas principais universidades aí do mundo, esses cursos de executivos, e busco sempre me capacitar. Sou membro do IPO, né, então é um grupo global também de uma comunidade, né, que a gente tem aí de empresários que estão dentro desse negócio, e a gente tem realmente essa dinâmica muito, muito rica, né? Uma coisa dentro dos meus projetos, que a gente lançou essa marca do açaí na época com o objetivo de exportação. Depois eu trouxe para o Brasil, né? Depois que a gente lançou a fábrica aqui, que a gente trouxe a marca para o Brasil. Mas a gente sempre teve uma assessoria muito boa. O Brasil tem algumas instituições que é a Apex, né, uma agência de promoção e exportação brasileira. E eles têm diversos eventos, feiras no mundo inteiro, que eles, né, é uma condição subsidiada, você paga, né, para poder estar, mas num valor muito menor para estar numa estrutura nas principais eventos do mundo, né? Então, a gente sempre participou, Estados Unidos, Emirados, na Europa, enfim, depende do mercado que você está buscando e como que você vai atuar. Mas essa vivência de trazer questões que já estão fora, que tem dinâmica, por exemplo, essa história dos caldos, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco mais específico da Vero Brodo, mas só para trazer um caso específico, né? A Vero, ela é uma linha de caldos culinários, né, pronta para o consumo. Trouxemos aí uma grande celebridade, que é a Ivete Sangalo, e o esposo, o Daniel Cage, para ser sócio da marca, né? Eles estão junto com a gente. Tem muita coisa que a gente pode falar legal dessa marca, mas só para fechar esse ponto que a gente citou aí. Quando a gente olha o mercado brasileiro, ele conhece muito os tabletes que a gente conhece aí que estão no mercado. E assim, isso está na cultura do brasileiro há muitas décadas, né? Que já está aí no mercado. É uma solução barata, que trouxe um aroma e um sabor para dentro de uma comida, só que é uma coisa que não traz nenhum benefício, pelo contrário, é uma coisa cheia de químicos, de conservantes, sal, enfim, é produto que não é de básico, né? Enfim, né, eu não posso falar muita coisa em cima, mas realmente não traz nenhum benefício aí para a saúde, pelo contrário, né, traz os riscos. E quando a gente olha essa categoria, no Brasil é uma categoria de quase 4 bilhões de reais em 2024, né? E isso, quando a gente olha mundo, praticamente não existe cubinho. Você vai nos Estados Unidos, você tem 4 gôndolas de caldo líquido que passa por um longo cozimento, fica lá 24 horas cozinhando a carne, o osso, os vegetais, criando realmente um caldo de verdade, e praticamente não existe a família dos cubinhos. Então, a gente enxergou, né, essa possibilidade de trazer isso para o mercado nacional, de trazer uma outra opção, né, e as pessoas começarem a conhecer.
Eu acho que é um pouquinho do que eu poderia compartilhar nesse sentido, sabe? Você trouxe um exemplo aí de um produto que ele é bem visto lá fora, né? Porque é uma coisa saudável, mas aqui, não sei se a nossa cultura de buscar coisas mais baratas, da escassez, da falta de acesso, de dinheiro também, acho que isso conta também, né? Isso acho que é um detalhe importante, mas essa mente de você buscar, não coisas nichadas, mas coisas que são realmente saudáveis, que vão fazer bem para você e não que vão intoxicar você. E hoje você vai comer num restaurante que ainda usa cubinhos, né, e não caldos de verdade, né? Isso muda completamente o valor nutricional, a acidez da comida. Muitas vezes eu comi em restaurantes bons e passo mal, não fico bem porque estou acostumado a fazer o meu caldo, ou compro o seu, inclusive, né? Sou cliente, nem sabia que era seu cliente, já estamos nessa mesma coisa aí. Você trouxe aí, né? Quando você pensou nesse produto que não existiu, você usou aquele conceito de inovar. Eu vou entrar com uma coisa nova que não existe, mas a palavra inovação ela é muito usada e às vezes ela é pouco praticada, e acho que você conseguiu colocar isso em prática, criando uma marca com parceiros, com sócios verdadeiros, né? Como que você cria essa cultura de inovação real num setor super tradicional como o agroalimentar? Legal. Enfim, claro, muita coisa surgiu de uma dor, né? Quando a gente analisa a questão de sucos no mercado nacional, é como se fosse uma commodity, né? Você tem ali produtos, são diversos, tem gente que nem entende o que é aquele tanto de suco, né? Refresco, néctar, integral, 100%. É uma comunicação que ficou difícil de entender o que é um suco de verdade, né? E como que isso está sendo apresentado para o mercado. Então, a gente presta esse serviço, é o nosso core business dentro da Global, né, de poder fazer esse tipo de produto. Só que é uma coisa que, assim, ela não traz o que a gente realmente quer enquanto empresário e dos nossos valores. Então, a gente procurou criar soluções que a gente pudesse trazer produtos que trazem maior margem, né, maior valor agregado para o nosso negócio, mas também que se identificam com os nossos propósitos e os nossos objetivos. Como você citou aí, eu também sou um apaixonado por cozinhar, né? Eu sempre gostei, eu já usava esse tipo de caldo lá fora. E essa era uma dor que eu tinha aqui no Brasil de falar, cara, não tem esse tipo de produto e eu posso fazer, né? Então, foi muito interessante nisso. Também, estrategicamente, é uma categoria que ela tem uma barreira de entrada maior, não é tão simples, você tem que ter uma cozinha industrial para cozinhar esses caldos e tudo isso. E são equipamentos de CIF, né? A gente tem que ser registrado pelo CIF, pela Anvisa. Então, exige bastante, não é uma barreira de entrada tão simples, né? Só que veio o desafio de criar uma categoria. Então, assim, nessa dinâmica de criar uma categoria, foi aí que a gente fez um desenho muito interessante, né? Dos dois pontos que você citou, eu acho que a gente trouxe muito essa visão e essa preocupação. Como eu citei lá do açaí, o açaí era um produto super premium, orgânico, tudo aquelas coisas. Só que aqui no Brasil, a pessoa está acostumada a usar o açaí cremoso, aquela coisa. E o nosso, por ser mais puro, ele era diferente. Só que esse diferente você nicha produto, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nisso. E essa dinâmica a gente trouxe para os caldos. Até trazendo uma Ivete, que é nacional, né? Uma celebridade nacional, ela tem alcance nacional, mas a gente nunca quis nichar o produto. E a gente tem trabalhado cada vez para ter um produto de alta qualidade, mas em um preço acessível, que dá para a pessoa usar e não ser uma coisa uma vez que ela vai usar e depois nunca mais, ou só em evento especial. Não, a gente quer trazer para a dinâmica do dia a dia. E, obviamente, com esse volume aumentando, a gente vai reduzir. A gente já vai ter alguns repasses que a gente vai fazer para o mercado agora, de modo a reduzir o valor da ponta, justamente para poder aumentar o giro. E aí vem um trabalho de muito esforço, juntamente, né, com pessoas altamente qualificadas. Eu trouxe aí executivos de mercado com grande capacidade, mas que estão realmente dentro da operação junto com a gente. E aí vem o posicionamento dentro das gôndolas, trade, tem um trabalho, um desafio que é muito grande. Então, assim, a cultura do inovar, ela tem que estar presente, né? Ela tem que ser uma cultura receptiva, né? As pessoas têm que estar abertas a escutar. De novo, aquilo que eu estava falando lá no começo, né? É você saber escutar, você conseguir enxergar oportunidades. Assim, a gente trabalha com muitas pessoas que nos buscam para poder envasar algum tipo de produto. E assim, a gente escuta de tudo, né, William? A gente vê projetos que você fala, cara,
assim, é a paixão da pessoa, mas você fala, isso vai ser muito difícil, né? Mas você não pode, você tem que ter um momento ali de você blindar e conseguir trabalhar, né? Mas a gente dá essa assessoria também, sabe? Em questões de falar, cara, vamos pensar o projeto? Será que é isso aqui? Vamos pensar, às vezes, alguma alternativa? É isso mesmo? Beleza, vamos embora, vamos testar. Então, acho que assim, você tem que estimular, mas aí você ter a vivência também do mercado, isso é muito importante, né? Então, às vezes a pessoa mudar totalmente da água para o vinho, de segmento e tudo isso, pode ser um risco, né? Ela tem que, às vezes, buscar se cercar de pessoas que já conhecem, porque o mercado não é fácil, né, William? Hoje, se a gente for olhar o varejo em si, já é uma dificuldade enorme. Você conseguir entrar em cada rede é uma negociação. Você tem aí um mundo digital que está acontecendo, TikTok Shop, Instagram e tudo isso. Tem um monte de coisa de e-commerce que está caminhando. Então, assim, há muitos desafios. E aí vem a outra questão, né, que a gente tem que trabalhar muito dentro do nosso negócio, que é o excesso de oportunidades. Né? É uma coisa que a gente trabalha, a gente conversa muito dentro da nossa empresa, porque assim, a gente tem a gente pode fazer milhares de coisas. E aí, o que você vai realmente concentrar? Qual que é o seu objetivo? Qual o produto que é o certo? Qual o projeto que vai para frente? Não adianta nada, você tem 100 projetos, se você está perdendo energia, tempo, sem dedicar qual que é a prioridade, qual que é o caminho que você vai seguir. Então, a gente tenta trabalhar muito nisso, sabe? Trazer a priorização, quais são os projetos, qual equipe que está envolvida em cada projeto. Então, acho que isso é uma dinâmica que eu tento implementar dentro dos nossos negócios. Eu acho que você estava comentando sobre inovação, né? Sobre você criar uma nova marca, um produto e quebrar até as barreiras políticas até do varejo, que muitas vezes você sabe que são políticas, né? E conseguir realmente trazer um produto inovador para o mercado é um trabalho difícil. Mas eu acho que você conseguiu, com esse exemplo da marca própria, trazer uma referência de sucesso para a própria Global Fruit. Ou seja, você quer inovar, se concentra na inovação. A gente vai te ajudar nessa qualificação e ver se realmente esse aqui é um produto bom para você conseguir inovar no mercado. Mas nós vamos cuidar de toda a operação trabalhosa ali. Você vai se concentrar na inovação. Realmente fazer as parcerias certas, de conseguir desenvolver uma marca boa, de cuidar do marketing, das vendas, e a gente cuida da produção. Então, acho que você foi duplamente inovador. Numa de criar um produto que não existia aqui, por uma experiência internacional e pela paixão pela cozinha, e de criar também uma empresa que fizesse tudo isso, né? Que facilitasse esse produto, a criação de um produto novo para qualquer ideia, qualquer inovação que alguém venha a ter, né? Então acho que foi uma inovação dupla. Mas esse louro eu tenho que dividir, porque eu tenho minha irmã, que é minha sócia, e a gente divide, né? Eu sou co-CEO, né? Ela também, a Raquel. E a gente tem muito essa dinâmica, né? De respeitar de cada um, as ideias. Eu tenho uma visão, minha questão é muito mais o comercial, a parte da inovação, de trazer nesse sentido. E a Raquel é minha retaguarda, vamos colocar assim, né? Financeiro, a parte do RH e tudo isso. Então, acho que a gente divide muito bem essa nossa dinâmica, então tenho que compartilhar o louro disso, né? Eu não tenho dúvidas, Rafael. Ninguém faz nada sozinho. Sempre tem alguém, sempre tem. A gente tem que juntar inteligências. A gente não tem como ser inteligente em tudo, saber tudo de tudo. Não dá tempo numa vida só. Então a gente tem que criar parceiros que vão juntando essas expertises para a gente conseguir fazer algo relevante. Senão a gente acaba fazendo alguma coisa medíocre, mediana, né? Acaba não avançando como se deve. Você já trouxe um conceito interessante em cima do próximo assunto que eu queria trazer. Você lidera hoje pessoas, você tem 300 funcionários na empresa. Que tipo de mentalidade de liderança que você acredita que vai diferenciar os executivos da próxima década? Eu acabei de voltar, William, de um curso lá em MIT, em Boston, que foi justamente de IA. Né? O assunto do momento é IA. E a gente vê, eu era mais novo, obviamente, quando veio a história do computador e tudo, mas a gente sabe que a inovação, ela gera muita resistência, né, por não saber o que é. E isso é um desafio enorme, né? Assim, eu voltei com a cabeça, imagina, depois de passar 2 semanas lá estudando só de IA, eu voltei, meu amigo, o negócio aqui vai virar só daquele jeito, né? Mas, enfim, existe aí uma questão que o mundo está mudando. Essa revolução da IA, ela vai ser a revolução mais rápida da humanidade. A gente teve industrial, teve vários ciclos aí ao longo
da nossa recente história. Só que realmente a questão da IA ela veio de uma forma avassaladora, né? E isso a gente tem trabalhado muito dentro agora da comunicação com o time, porque essa resistência ela é muito delicada, né? Você traz ali várias ideias, várias questões, e você vê que gera dúvida, gera a pessoa, poxa, mas isso vai tirar meu emprego, isso vai diminuir o que eu sou e tal. Então, eu acho que assim, a comunicação é a base de tudo isso. Você ser transparente, você conseguir trabalhar com times, né, de trazer ali a informação, mas sem dúvidas, essa questão de saber lidar com a IA, né, você tem que estar envolvido hoje, né? Não é uma questão talvez vá acontecer, não, já está acontecendo, né? Então é uma questão que realmente para os próximos anos é o ponto highlight aí que todo mundo tem que começar a pensar dentro da sua operação, conseguir trazer visibilidade dentro de processos, conseguir agilizar processos, né? Então acho que tem muita coisa que dá para poder trabalhar em cima disso. Eu concordo. Hoje em dia é uma revolução e ela já está acontecendo. Não tem como você ficar fora disso. Não, é impossível. Você só tem que aprender, tal como todo mundo foi letrado digitalmente algumas décadas atrás. Agora você tem que ser letrado por inteligência artificial para conseguir liderar no mundo onde todo mundo tem acesso à inteligência artificial. Então a inteligência foi nivelada. Agora quem sabe usar essa inteligência nivelada vai conseguir tirar mais proveito e gerar sucesso para os seus projetos, para as suas empresas e tudo mais. Boa visão sobre uma mentalidade de liderança voltada para entender essa ferramenta do futuro, que agora a gente tem que ter isso e saber lidar com isso, porque isso muda completamente as relações de liderança. Hoje na Upskill Platform, a gente ensina líderes a usarem IA para gerir o próprio time. E como você instruir, educar o próprio time a conseguir usar a IA de uma forma relevante mesmo. Que muita gente fala que usa IA, mas assim, que gera resultado mesmo, tem muita gente ainda na curva de aprendizado, no começo da curva de aprendizado. Isso vai demorar alguns anos para muita gente. Algumas pessoas estão lá na frente, claro, né? Rafael, como que você... Pode falar. Desculpa te cortar, mas só para a gente não perder desse assunto, como eu falei, assim, né, hoje, você citou muito bem, hoje tá todo mundo usando. Não adianta querer falar que não tá, porque tá todo mundo pesquisando, mudou, né? O Google mudou hoje, né? Tá todo mundo dentro de, mesmo o Google tem o Gemini, mas tá todo mundo dentro de alguma IA que tá ali fazendo pesquisa e tudo. Só que as pessoas acham que às vezes é só isso, que é só uma questão, às vezes tira aquilo como certo. Então, assim, a gente está dentro da empresa definindo um guideline, assim, né? Uma rota de como usar, até porque tem dados sensíveis, tem questões que são sensíveis, então tem a questão empresarial que a gente tem que preservar. Então, assim, a forma de usar, isso está sendo trabalhado. Só que do outro lado, eu sou um dos maiores estimuladores que eu falo, cara, todo mundo tem que usar. Você junta com o seu time, antes de você começar a pensar qual coisa, pensa com a IA primeiro, que aí vocês vão ter um debate, às vezes, muito mais rico, que já vai vir em outras ideias. Então, assim, a gente está estimulando muito, sabe, as líderes usarem com os times, promover isso, sabe? Não ficar uma coisa que daquilo que a gente está falando da resistência, tem da resistência da aplicação, mas ao mesmo tempo tem gente que tem vergonha, acha que tem vergonha de falar, mas foi junto com a IA e tal. Cara, não, usa ela ao seu favor, né? Mas você tem que olhar, você tem que ler, você tem que checar. Não tome como certo o que está vindo ali, né? Você tem que ter esse fator humano, né? Eu acho que quando a gente fala em IA, e a gente tem uma aplicação que chama Mentor IA, que é um mentor virtualizado com contextos nossos, que você não acha, a resposta que ele dá, você não acha no GPT ou em nenhuma outra IA, porque ele usa 6 dos nossos livros que foram escritos para como desenvolver uma mentalidade do líder do futuro, o conjunto de sacadas de mais de 200 mentores que trabalham em dezenas de empresas pelo mundo afora, dentro da Upskill. Então é um conhecimento muito diferenciado, né? E uma habilidade que a gente sempre replica para os líderes, mentores, né? Não é só sobre como usar IA, é você ter análise crítica de poder usar o que ela te trouxe. Então, hoje em dia, não é uma questão de inteligência. A IA, ela nivelou o nível da inteligência. A gente tem que só saber fazer uma boa análise crítica e, como você trouxe, a parte de conter informações sensíveis. Dá para usar até uma IA gratuita, que ela vai usar seus dados para treinamento, desde que você não coloque nenhuma informação sensível. Melhor quando a gente tem uma instância dentro da própria empresa, segura, né? Hoje para cada cliente,
nós criamos uma instância específica para aquele cliente, completamente privada, sem nenhum modelo que seja treinável para os modelos públicos, né? Isso garante segurança, proteção de dados. A nossa empresa ela foi construída para proteger dados aí, e para os clientes também. A gente atende clientes internacionais, aí, multinacionais, que tem todo um protocolo já que isso é necessário. Então, toda empresa ela deve ter a sua IA de alguma forma. Bacana, Interessante. parabéns. Rafael, vamos falar um pouquinho do futuro. Quais são as apostas do futuro para Global Fruits? Eita, tem muita coisa, hein? Assim, graças a Deus a gente está numa caminhada, a empresa tá performando, né? Ela tá trazendo resultado. E aí realmente a gente consegue ter essas questões de pensar nos próximos passos, nas inovações. Existem algumas questões, estamos aí discutindo de talvez assumir mais 2 fábricas, né? Dentro aqui do mercado nacional, isso mesmo nas dificuldades econômicas que a gente tem hoje, mas oportunidades aparecem, né, surgem, e principalmente ter um projeto por trás que dá esse suporte é o principal ponto. Então a gente toma muito cuidado com cada passo que a gente vai tomar. Existem inovações aí que a gente está trazendo para dentro do nosso negócio em tipos de produto. Mas tem muita coisa boa que está caminhando, sabe? Assim, o grande desafio agora, sem dúvida, no próximo ano, é consolidar mais a marca, né? Da própria Vero Brodo. Só que assim, a gente trabalha muito dentro do... A gente gosta de falar o mundo subterrâneo, que na verdade é o mundo do food service, do catering, de essas cozinhas industriais, ou os restaurantes, porque esse mundo é gigante, né? E ali não é uma questão só de marca, né? Você tem que trabalhar preço, posicionamento, tem uma série de questões que você tem que trabalhar. Então, a Global ela tá moldando muito nesse sentido de ser uma indústria alimentícia, né? No sentido, a gente fazia mais suco, água de coco, etc. Só que hoje tem um portfólio um pouco mais estruturado e aonde a gente está se moldando dentro do nosso negócio. Legal, Rafael. Nesse cenário de futuro, o que mais te empolga? O que mais te atrai? O que mais te brilha nos olhos? Ah, cara, é muito satisfatório, né? Quando a gente vê pessoas, por exemplo, né? O caldo. Hoje a gente tem uma taxa de recorrência muito grande dentro do nosso site. Chega a quase 35% de recorrência. E você vê que é o consumidor que está usando, e está gostando, e está consumindo. A gente recebe muito feedback bacana. Só que assim, dentro dos nossos valores, e a gente citou um pouco disso ali no começo, o próprio brasileiro, o mundo, né? A gente está vendo uma busca pela saúde, pela saudabilidade, wellness, né? Que é o nome do momento, muito grande, né? Então, a gente poder proporcionar produtos de verdade que estão causando impacto, né, na saúde da população, no povo brasileiro, está trazendo sabor, está trazendo qualidade, e trabalhar isso de uma forma que seja acessível. A gente está na mesa do consumidor, né? A Vero Brodo, por exemplo, ela tem essa missão de resgatar uma cultura milenar, ancestral, né? Que eram os caldos, só que principal a questão de resgatar a família à mesa. Você ter momentos de conexão, você desconectar um pouco, você pegar para cozinhar, você cozinhar com alguém, ter uma refeição com a família, né? No dia, né? Que seja um almoço, o café da manhã ou o jantar, mas você ter um momento que não está todo mundo ali no celular, está todo mundo desconectado daquilo, né? Você ter essa conexão. Então a gente acredita muito nisso, sabe? De trazer, de resgatar esse propósito das pessoas que estão procurando esse bem-estar e a gente poder tá ali, de certa forma, na mesa da pessoa ou com algum produto que está causando algum impacto positivo. Era essa visão que eu estava esperando, assim, porque isso é o que mexe, o que move o empreendedor. Se você não tem uma visão onde você tem um propósito, motivo para existir, uma razão social verdadeira, além do nome, razão social da empresa, aquilo tende ao esquecimento em algumas décadas ou séculos. Agora, com essa visão, isso vai fazer você chegar longe. Isso vai mudar o mundo, vai mudar o mercado, a forma como o mercado consome determinado produto. Quando você falou isso, eu dou um suspiro de alívio, porque você não está empreendendo pelo dinheiro em si, mas sim porque você tem uma ideia, você acredita no mundo diferente e você quer ver essa transformação no mundo. E cada empreendedor, ele consegue contribuir com a sua parcela de visão do mundo, da visão de um mundo melhor, né? E você trouxe um exemplo que é da família sentada à mesa, reunida para comer. Isso é lindo, é de arrepiar o ser quando a gente ouve isso. Né? Boa. Parabéns, tem as 2 princesinhas, né? A Laura vai fazer 3 anos agora e a Estela 1. E não tem momento melhor, né? De você estar junto, ter um momento só vocês. Enfim, a gente valoriza muito isso
no pessoal e a gente quer transmitir isso para os negócios também. Né? Não, parabéns mesmo. Rafael, onde que, se a gente quiser, quem está nos ouvindo, né, quiser comprar os produtos da Vero Brodo ou fazer uma parceria para criar um novo produto com o Global Fruit, como é que a gente encontra vocês? Legal. A Vero ela já está presente em bastantes redes varejistas, né, no nível nacional, mas o lugar mais fácil, mais rápido, sem dúvidas, é o online, né? A gente tem ali uma série de campanhas, tá tendo a Black Friday agora, já vendendo peixe aqui, né? A gente tá aí no meio da Black Friday, tá tendo uma campanha ali muito bacana. Enfim, a gente tem ali uma dinâmica, é o lugar que a gente vai fazer os lançamentos, vão acontecer via site. É uma empresa que lançou principalmente D2C, né? Que é o nome aí, que é a venda direta. Então a gente tem essa marca nativa digital, que as inovações, os lançamentos vêm tudo ali, só que a gente está aí presente também no varejo tradicional. Sobre a Global Fruit, tem o nosso site também, que é www.globalfruit.com.br, e aí ali a gente já tem todos os contatos, a comunicação, vai ser um prazer poder conversar. O da Vero Brodo é verobrodo.com.br. Só um detalhe da Vero Brodo, que a gente estava falando da conexão, de trazer a família à mesa. O nome Vero Brodo significa o verdadeiro caldo. E a gente quis trazer um verdadeiro caldo em italiano, né? E isso foi muito do que a gente quis trazer, aquela coisa da nona, da avó cozinhado, italiano, de estar na mesa. Então, só para que eu falei aqui agora, eu lembrei dessa conexão. Exemplificou, né? Da onde veio isso? Da onde que veio esse nome, né? E aí eu também tenho o meu LinkedIn, que eu costumo postar bastante coisa ali, um pouco do nosso pensamento, que aí a Rafael Vaz vai acabar aparecendo ali, vai ser um prazer poder conectar com todos os ouvintes e compartilhar um pouco da nossa história. Rafael, obrigado pelo papo, parabéns aí pelo senso de missão, é gostoso conseguir extrair isso com clareza do empreendedor que está fazendo a diferença no mundo, e acho que vocês, nas duas empresas, você, a família, a Raquel, acho que você já tem isso muito claro e é gostoso ver isso, testemunhar, e que os empreendedores possam se inspirar por esse senso de missão bem clara e por essa inovação, essa coragem de inovar, que acho que poucos têm. Então, parabéns aí, sucesso para as duas empresas. Obrigado pelo podcast, pelas palavras. E quem está nos ouvindo, se tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, deixa aqui nos comentários desse podcast. O Rafael e eu teremos o maior prazer em responder. Rafael, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, William. Obrigado a todos. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.